Olá, meus amigos. Aqui Patrick Siqueira, mestre em teologia, pastor, professor. Vim trazer uma mensagem nessa sexta-feira tão especial sobre o significado da morte do nosso querido Jesus. O último dia da vida de Cristo nessa terra, ele tinha muitas coisas a dizer aos seus discípulos. Então ele reuniu os seus discípulos num cenáculo, e cenáculo nada mais era do que uma casa de 2 andares comum em Jerusalém, como essa, onde na parte superior Jesus pediu para alugar esse local, onde ele ensinou para os discípulos e encenou e praticou a Santa Ceia. Escrito em Lucas 22, a partir do verso 14, como última Páscoa. Aqui ele deu os últimos discursos, aqueles que aparecem em João 15, 16, 17. Aqui ele falou as mensagens mais importantes aos seus discípulos. Imagine se você encontrasse uma pessoa no leito de morte. Imagine que ela está prestes a falar para você suas últimas palavras. Essas palavras, com toda certeza, são as mais importantes da vida da pessoa. E era exatamente neste momento que Cristo se encontrava. Um momento espiritual, um momento de amor, um momento onde ele estava aconselhando, abrindo seu coração para revelar as últimas verdades aos seus queridos discípulos. Como o tempo passou, adentrou a noite. Cristo Jesus então se retira, ele sai do cenáculo e ele vai até esse lugar. Esse aqui que é chamado em Jerusalém de o Jardim das Oliveiras. Ele entra no Jardim das Oliveiras, olha que bonito, as árvores como são, árvores antigas. E nesse lugar ele começa a orar ao seu Pai. Qual é o tema da oração? Cristo Jesus está ajoelhado. Naquela época era comum que as pessoas, ao orarem, ficassem de pé e levantassem sua cabeça aos céus. Mas Cristo estava num momento difícil, um momento de angústia, então Cristo se ajoelha. E ele ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Cristo repete por 3 vezes a mesma oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Esta palavra, cálice, é uma palavra muito interessante, vem do grego poterion. Poterion. Você percebe que a nossa palavra pote, ela vem da raiz desta palavra grega poterion, que era um copo, um cálice. E é muito interessante o significado dessa palavra. Ela tem um significado extenso e amplo, no sentido de que ela pode ser um recipiente, apenas um copo, ou ela pode ser uma experiência compartilhada. Quando Cristo Jesus estava reunido com os discípulos ali no cenáculo, e ele estava encenando a ceia, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Cálice, poterion. Esse cálice da nova aliança é o sangue de Cristo, e esse sangue, ele contém todas as bênçãos salvíficas de toda a obra de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Nesse momento, a palavra poterion, ela tem um significado de bênção, onde Cristo partilha a salvação por essa metáfora do seu próprio sangue e do pacto da aliança feito com toda a humanidade, de salvar a humanidade às custas da sua própria morte. Cristo derrama o seu sangue
morrendo na cruz, abençoando assim toda a humanidade. Mas poterion também pode ser uma experiência negativa. E lá no Antigo Testamento, Salmos 74, verso 8 diz: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra, e sorverão e beberão suas fezes. O cálice aqui, ele tem outra conotação, não positiva, mas punitiva, negativa. Jeremias 25 completa dizendo: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com vinho da minha ira. O poterion, o cálice, contém o vinho da ira de Deus. E faça com que bebam dele, todas as nações a quem envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Nesses dois textos do Antigo Testamento, o cálice aparece como uma experiência punitiva. É o cálice do vinho da ira de Deus, a ira santa de Deus como punição pelos pecados do ímpio, ao, durante toda a sua vida, negar o pacto, a aliança com Deus, a salvação que advém desse relacionamento com Deus. E assim, ao final da sua vida, depois de toda uma vida de pecados reiterados, repetidos, sem arrependimento, sem pedir perdão, ao final da vida, a merecida punição é dada. E essa punição ela é exemplificada como cálice da ira de Deus. Por último, vemos em Apocalipse 14:9. Aqui, poterion aparece mais uma vez. Segue outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e na mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, quando o livro de Apocalipse fala da punição eterna, da ira de Deus, a ira santa de Deus contra o pecado de todos os ímpios, a imagem que vem é o poterion, o cálice da sua ira, com vinho sem mistura. Fazia parte da etiqueta israelita misturar o vinho com um pouco de água para suavizar o sabor. Aqui não existe suavização. Aqui o vinho da ira de Deus é sem mistura, ele é terrível. Alude ao livro de Hebreus que diz: terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. E o que tudo isso tem a ver com a oração de Cristo? Quando Cristo estava no jardim do Getsemane, de joelhos, à beira de fazer o sacrifício, prestes a fazer o sacrifício pela humanidade, Cristo Jesus começa a sentir a santa ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. A angústia é tão grande, o seu coração é dilacerado, a sua alma é esmagada por esse peso. O autor Lucas, ele chega a descrever que Cristo começa a suar sangue. Esse é um efeito raríssimo que acontece, os cardiologistas explicam, quando a pressão sanguínea de uma pessoa se eleva tremendamente, além do natural, acontece esse fenômeno onde os vasos, eles se rompem e começa a jorrar sangue, brotar sangue na testa.
Cristo já estava sentindo a ira de Deus pelos pecados humanos. E Cristo, ao orar, ele não pediu ao Pai: Pai, afasta de mim a cruz. Pai, afasta de mim as chibatadas que eu tomarei, que irão dilacerar o meu corpo. Pai, afasta de mim os cuspes na cara que eu irei tomar. Não. Ele não orou: Pai, afasta de mim a vergonha de estar nu sobre a cruz. Ele não pediu para que o Pai afastasse essas coisas. Ele pediu para que o Pai afastasse a sua ira. Sabe por que, quando o povo de Israel estava no deserto, desobedeceu a Deus e Deus mandou uma praga, uma doença para puni-los? Sabe por que Deus pediu para Moisés colocar uma serpente numa cruz, levantar essa cruz de bronze, colocá-la, e todos que olhassem para a cruz com a serpente seriam curados daquela enfermidade? Essa simbologia veterotestamentária, ou seja, esse símbolo que vem do Antigo Testamento, significa que aquele que foi pregado na cruz, aquele que foi pregado no madeiro, foi tratado como a serpente. Em outras palavras, o cálice da ira de Deus era o Pai tratando o Filho como o próprio demônio, como o próprio Satanás. Toda a ira santa de Deus recaiu sobre o seu Filho. Cristo morreu na cruz, mas não morreu da cruz. A arqueologia e os estudos antigos, como historiadores da época, relatam que as pessoas ficavam presas na cruz 4, 5, 6 dias. Cristo morreu em 6 horas. Quando Cristo foi furado do lado por um soldado, saiu água e sangue. Esse é mais um fenômeno que acontece no corpo de uma pessoa. Quando a pressão sanguínea chega tão alta que o coração da pessoa se rompe. Então os glóbulos brancos se separam dos glóbulos vermelhos. Devido a esse fenômeno, devido a esse estresse, devido a essa pressão